Olá, aluno! Estamos aí de volta ao canal e no vídeo de hoje irei resolver as atividades de Química da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 5, que traz como tema Reconhecendo o Equilíbrio Químico. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Antes de iniciarmos as atividades da semana, peço que se inscreva no canal e também ative as notificações, assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal. Se você gostar da aula, deixe seu like. E se você tem dúvidas sobre equilíbrio químico, assista a aula 1. E antes de continuar com a resolução das atividades, sugestão é que você assista a aula 2, Reconhecendo o Equilíbrio Químico. Na aula 2, está bem descrito, bem detalhado como você reconhece o equilíbrio químico nas transformações químicas. Então, vamos lá? Então, para relembrarmos o equilíbrio químico, eu trouxe aqui uma reação e os gráficos de como se comporta essa reação no equilíbrio químico. O que está acontecendo com as velocidades das reações no intervalo de tempo quando se observa o equilíbrio químico? Temos então que nas condições da experiência, a velocidade da reação direta, que é o monóxido de carbono reagindo com o dióxido de nitrogênio, é dada pela velocidade da reação 1, que vai diminuindo com o passar do tempo, ou seja, as concentrações das substâncias reagentes diminuem com o passar do tempo, o que mostra nesse gráfico colocado aí, que é da velocidade 1, que é da reação direta. Então, acontece, essa diminuição da velocidade acontece porque com o passar do tempo, a reação direta, que é a que consome o CO e o NO2, e suas concentrações vão diminuindo e, portanto, vai decrescendo a velocidade 1, de acordo com a fórmula da lei cinética. Então, para a reação inversa, que é o CO2 e o NO, vale a fórmula da reação da velocidade 2, em que as concentrações das substâncias vão aumentando. Então, o raciocínio agora é o seguinte: à medida que a reação direta ocorre, que no caso é o da velocidade 1, está muito ruim aí a minha curva, a velocidade da reação 2 vai aumentando, porque no início da reação nós temos zero de produto, que é o dióxido de carbono e o monóxido de nitrogênio. Com o passar do tempo, a velocidade vai aumentando, porque as concentrações dessas substâncias vão aumentando. Consequentemente, a velocidade V2, que é a reação inversa, também aumenta, de acordo com o gráfico 2. Então, lembrando agora que as reações direta e inversa ocorrem simultaneamente. Então, é fácil concluir que diminuindo a velocidade 1, que é da reação direta, e aumentando a velocidade 2, que é da reação inversa, ao fim de um tempo t, nós temos então o equilíbrio, que no caso as velocidades se tornam iguais e a reação atinge o estado de equilíbrio conforme o gráfico 3. O que acontece no equilíbrio então? Entre as moléculas, isto é, em nível microscópico, continua havendo a reação, tanto no sentido direto como no sentido inverso. Por isso, dizemos que o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Então, é o estado no qual as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Então, vamos à resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida no decorrer, peço que registre nos comentários que irei ajudá-lo. Atividade 1. No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Haber foi o pioneiro na produção de amônia, a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada num recipiente fechado, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte equação química não balanceada. Então, temos a amônia se decompondo em nitrogênio e hidrogênio. As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas na figura a seguir. Então, nós temos aí um gráfico onde representa a concentração das substâncias em função do tempo. E temos aqui 3 substâncias A, B e C.
Podemos, então, afirmar que as curvas A, B e C representam a variação temporal das concentrações dos seguintes componentes da reação, respectivamente. Então, temos aí que identificar nesse gráfico quem são as substâncias A, B, C e D. A, B e C, que no caso, identificar quem é o reagente, quem são os produtos. Bom, então vamos colocar mais informações nesse gráfico para ficar mais fácil. Inicialmente, nós vamos balancear a equação, uma vez que ela não está balanceada. Então, para cada 2 mols de amônia, vai ser produzido aí 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio. Agora sim, devidamente balanceada. Podemos, então, perceber que é uma reação de decomposição, formando aí gás nitrogênio e gás oxigênio. Portanto, a quantidade de amônia irá diminuir, enquanto que a quantidade de gás hidrogênio e gás nitrogênio irão aumentar. Então, a gente percebe que para cada 2 mols de amônia, nós vamos ter aqui 1 mol de nitrogênio formado e 3 mols de hidrogênio formado. Então, dessa forma, nós podemos, como nós temos aqui amônia no reagente e nos produtos nós temos nitrogênio e hidrogênio, então, de acordo com o gráfico, nós temos no tempo zero, nós temos a curva A e B, que são os produtos, e temos a concentração, vamos colocar aqui valores para ficar mais fácil, 1 mol de concentração, 2 mols, 3 mols, então nós temos aqui 2 mols de amônia. Então, coincidentemente, deu aí de acordo com os dados estequiométricos. Bom, então nós já identificamos que a amônia é o reagente e que a curva C identifica o reagente amônia. Então, já identificamos aqui que a curva C é a amônia. Então, se nós temos 2 mols de concentração de amônia, é o que temos no tempo zero, que é o que inicia a reação. Então, também, a partir do tempo zero, começa a se formar os produtos que são A e B. Então, a gente percebe que pelo dado estequiométrico, fica fácil identificar de 1 para 3. Então, a quantidade menor, que é a curva A, vai ser o nitrogênio, e a quantidade maior, que no caso são 3 mols, vai ser o produto hidrogênio. Dessa forma, então, podemos concluir que no gráfico as concentrações A, B e C são, respectivamente, A, nitrogênio, B, hidrogênio e C, amônia, o que é item correto da alternativa B, responde à atividade 1, certo? Passamos, então, à atividade 2. Observe o gráfico abaixo de uma reação em equilíbrio químico, em que o equilíbrio químico é atingido. Então, temos aí o gráfico representando a concentração em mol. Temos o tempo TE, que identifica o tempo em que ocorreu o equilíbrio, e temos que a concentração dos reagentes é igual aos produtos, no tempo TE, que representa o equilíbrio. Então, com base nesse gráfico, podemos afirmar que é nesse equilíbrio. Então, de acordo com o gráfico, no instante TE, as reações diretas, que são dos reagentes, e a inversa, que são dos produtos, se igualam. Nesse caso, as concentrações dos reagentes e dos produtos são iguais. Então, concentração de reagente igual a concentração de produtos, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, nós temos aí que o equilíbrio não está deslocando para nenhum lado, ou seja, a intensidade de ambas as reações é a mesma. Então, a alternativa que responde corretamente a questão é a letra C, onde as concentrações de reagentes e produtos são iguais. O próprio gráfico nos indica essa resposta. Então, a alternativa correta é a letra C, certo? Atividade 3. O gráfico a seguir mostra a variação da concentração das espécies químicas de um sistema até chegar à situação de equilíbrio. Então, temos aí concentração em mol por litro. A curva B representa a concentração dos reagentes e a curva A representa a concentração dos produtos. Então, quando as alternativas abaixo
indica corretamente a situação de equilíbrio. Então, vamos anotar aqui alguns pontos importantes. Então, o gráfico indica a variação da concentração em função do tempo, ou seja, a situação de equilíbrio. A linha B indica a concentração dos reagentes e a A, que está em azul, indica a concentração dos produtos. Uma reação química atinge o equilíbrio químico, que é o ponto TE, quando as concentrações dos reagentes e produtos ficaram constantes, onde a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, nós podemos perceber que somente aqui vamos marcar o ponto do equilíbrio, que é quando as velocidades da reação direta com uma velocidade da reação inversa, que no caso aqui o V1 e V2, se igualam. Então, nós temos isso no tempo TE. Então, isso é representado somente pela letra C. Por quê? Aqui o tempo de equilíbrio da letra A foi marcado enquanto a velocidade da reação ia aumentando nos reagentes e diminuindo, perdão, a velocidade da reação direta ia diminuindo e a velocidade da reação inversa, que é a que está em azul, aumentando. Aqui na letra B, ele marca o ponto em que essas duas concentrações se igualam. Na letra D, o tempo do equilíbrio está no final, né, marcado aqui no final do gráfico. Então, somente em C representa o equilíbrio químico desta reação. Ou seja, a situação de equilíbrio. Então, alternativa correta, letra C. Atividade 4. O gráfico a seguir representa a evolução de um sistema em que uma reação reversível ocorre até atingir o equilíbrio. Então, sobre o ponto T1, nesse gráfico, pode-se afirmar que indica uma situação anterior ao equilíbrio, pois as velocidades das reações direta e inversa são iguais, um instante no qual o sistema já alcançou o equilíbrio, uma situação na qual as concentrações de reagentes e produtos são necessariamente iguais, uma situação anterior ao equilíbrio, pois a velocidade da reação direta está diminuindo e a velocidade da reação inversa está aumentando, um instante no qual o produto das concentrações dos reagentes é igual ao produto das concentrações dos produtos. Então, podemos pensar que o equilíbrio ocorre, né, quando é atingido o equilíbrio, é caracterizado quando as taxas de desenvolvimento da velocidade das reações direta e inversa se igualam sob temperatura constante. Então, no tempo T1, isso não ocorre, porque o tempo do equilíbrio seria o ponto em que ocorre essa igualdade das velocidades direta e inversa se igualam. Então, nós temos aí que está correto somente a letra D, pois o T1 indica uma situação anterior ao equilíbrio, pois a velocidade da reação direta está diminuindo, então a gente percebe que a velocidade da reação direta é a que consome os reagentes, então ela vai diminuindo, e aqui mostra a velocidade inversa, que ela vai aumentando, que vai aumentando as concentrações dos reagentes. Então, letra D é a alternativa correta. Atividade 5. A amônia é uma matéria-prima básica para a síntese de fertilizantes. A equação que representa a síntese da amônia é N2 reagindo, é o nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio, formando aí 2 mols de amônia, reação exotérmica liberando aí 109,5 kJ. Sob pressão constante, observa-se com o aumento da temperatura, o rendimento da reação varia de acordo com o gráfico. Então, a gente percebe que se aumentarmos a temperatura, o rendimento de amônia diminui, ou seja, aumentando a temperatura, quem vai ser beneficiado é a produção de nitrogênio e hidrogênio, né, que são os reagentes do enunciado dessa reação. Então, com referência a essa reação, é correto afirmar. Nós temos, então, que a formação da amônia é um processo exotérmico, já falei isso no início, né? Então, é favorecida em condições de alta pressão e baixa temperatura. Então, se quisermos a produção de amônia, nós temos que reduzir a temperatura, ou seja, reduzindo a temperatura, a gente percebe que ocorre um aumento aí
no rendimento da reação da amônia, da produção da amônia. Então, em um recipiente fechado e a pressão constante, o aumento da temperatura favorece a decomposição da amônia. Então, vamos analisar cada uma das questões. Como a reação direta é exotérmica, o aumento da temperatura diminui o rendimento da reação. O gráfico já nos mostra essa informação. Então, essa alternativa é verdadeira. A letra B. A temperatura não tem influência na formação da amônia? Claro que tem. Se a reação direta é uma reação exotérmica, então a inversa é endotérmica. Então, se a gente aumentar a temperatura, nós vamos ter uma produção maior das substâncias que estão nos reagentes, que são nitrogênio e hidrogênio. Então, a temperatura tem influência, sim, na reação endotérmica. Então, ela vai favorecer o sentido da reação endotérmica, que é a reação inversa. Letra C. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação direta? Acabamos de falar isso na letra B. Então, vai favorecer a reação inversa, que é o sentido da reação endotérmica. Letra D. Quanto maior a temperatura, menor a quantidade de N2 e H2 produzida pela reação. Isso também é falso, porque não é menor a quantidade produzida, maior, porque aumentando a temperatura, nós vamos favorecer a reação inversa, que são as substâncias que estão no reagente que vão ser beneficiadas aí com a diminuição da temperatura, não com o aumento. E na letra E, a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação inversa? Então, isso é falso, que vai favorecer a reação no sentido direto. Então, a alternativa correta, a letra A. Como a reação direta é exotérmica, o aumento da temperatura vai diminuir o rendimento da amônia, conforme foi colocado para nós aí no gráfico. Então, finalizamos assim a correção das atividades. Se você gostou da aula, peço que clique aí no gostei. Se você tem alguma dúvida, então registre nos comentários que irei ajudar, ou assista novamente a aula. E passamos então para o momento do dia. Grande abraço. Então, o grande abraço de hoje vai para Kiki Armi, agradecendo a aula, muito obrigada, professora. Vai também para a Rê, me ajudou muito. E para Isabela Fernandes. Um grande abraço a vocês e até a próxima aula.